E período? Corrigindo aqui, né? Corrigindo aqui que agora eu me lembrei, né? No caso, o mega, ele vai ser na faixa de 1 milhão, né? Porque 1000 seria K, ou seja, quilo. 1000 é quilo. Então, mega, mega é na faixa de 1 milhão. Isso. Mega é na faixa de 1 milhão. E aí você coloca mais 3 casas decimais para o giga. Isso, 10 elevado a sexta, Camila. Muito bem. 10 elevado a sexta, que é o mega. E o giga é o 10 elevado a quanto? A 12. 10 elevado a 10 segunda potência. A 12? Que seria 1 bilhão, né? Não. Eu cometi um erro, né? 10 elevado a terceira é quilo, né? O tera. Tera seria... giga, então é 1 tera, deve ser 12. E aí, depois de 12, seria o quê? Aí seria 15, aí é de lascar, porque aí seria na casa do trilhão, né? Esse Emanuel, ele é uma figura, viu? Esse Emanuel é uma figura. 3, né? Esse Emanuel é uma figura mesmo, viu? Caramba. Ó, pessoal, como a gente está analisando o movimento, é pico, acredito que é pico, viu? 10 elevado a 15. Como a gente está analisando o movimento, quando ele é uniforme, esse movimento circular, quando ele é uniforme, a análise é a mesma. Estou repetindo isso aqui umas 10 vezes já agora à noite. A análise é a mesma do movimento retilíneo. Lá no movimento retilíneo a gente não tem um sorvete, né? Pronto. A gente vai ter o sorvete angular aqui agora. Vai ser o sorvete angular. O que vai mudar, se lá no sorvete a gente tem uma velocidade linear, aqui a gente tem uma velocidade o quê? Movimento retilíneo uniforme, a gente tem um sorvete, né? Para o movimento quando ele tem uma velocidade, no caso, constante, sem a presença da aceleração. Lembre-se. Eu tenho uma velocidade linear, né? Sorvete, ó. Posição final igual a posição inicial, mais a velocidade, vezes o tempo. Aqui, eu vou ter um sorvete angular. Eu vou ter um sorvete giratório, né? Eu vou ter um sorvete angular. Nesse sorvete angular, a análise é a mesma. O que muda aqui são as grandezas, né? As grandezas de unidades. Se aqui eu tenho uma posição final, aqui agora eu tenho um ângulo final. Não é isso? A medida final daquele ângulo que eu me desloquei. Se eu tenho uma posição inicial, aqui eu tenho a posição inicial do ângulo onde eu comecei a me deslocar. Mas aqui eu tinha velocidade linear, aqui eu vou ter uma velocidade o quê? Angular. Vou ter uma velocidade angular. Ou seja, eu tenho um sorvete angular. Só isso. É por isso que eu disse, se você conseguir compreender o movimento uniforme de verdade e o movimento variado de verdade, você consegue aplicar isso a tudo. Lá nos lançamentos que eu dei as aulas, né? A gente consegue aplicar lá nos lançamentos, a gente consegue aplicar aqui novamente no movimento circular. Então, aqui no movimento circular uniforme, em vez de ter um sorvete, eu tenho um sorvete angular. Simplesmente isso. E se você conseguir fazer essas comparações, né? Lá eu tinha deslocamento em metro, aqui o meu deslocamento, em vez de 100 metros, ele é em radiano. Estou me deslocando em ângulos. Aqui a gente tem mais algumas
fórmulas, né, para medida, resumindo o que a gente acabou de ver. Aqui eu coloquei em θ, né? Então vai ser θ igual a velocidade angular vezes o tempo. Isso aí é para medir o quê? Isso aqui é para medir o quê? Aceleração. Não. Sim, mas esse ângulo representa o quê? Deslocamento. Eu não estou deslocando em ângulos. Você tá certo, eu estou medindo o ângulo. Mas esse ângulo significa o meu deslocamento. Então, nesse caso, é a velocidade vezes o tempo. Né? É o sorvete também, só que aqui é o sorvete mascarado, né? Velocidade linear, que a gente já discutiu, né? É a velocidade angular vezes o raio. A aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta está relacionado justamente a... por isso que eu não me envolvi tanto nela, nem trouxe tópico de aceleração centrípeta aqui, porque a gente não trabalhou ainda a questão de forças, né? E aí, quando a gente for trabalhar a questão de força centrípeta, aí eu vou trazer a aceleração centrípeta aqui. Tá bom? Porque a aceleração centrípeta está justamente relacionada à força centrípeta, que é o quê? Por exemplo, o satélite, ele está girando em torno de quem? Da Terra. Isso tem uma força... Isso. Tem uma força para dentro. Essa força para dentro a gente chama de centrípeta, centro. Força centrípeta, para dentro, centro. E a força que é puxando para fora, a gente chama ela de quê? Vocês sabem? Já ouviram? Centrífuga. Centrífuga. É só pensar no negócio de fuga do centro. Isso, muito bem. Centrífuga, meu Deus do céu, os caras estão tirando as coisas hoje, viu? Então, a força que chama para dentro, para o centro, centrípeta. A força que joga, né, que tenta tirar do centro, a gente chama de centrífuga. Ok? Ó, o período, ele pode ser dado também como 2π pela velocidade angular. E a frequência a gente já sabe que é o inverso do período, e o período, no caso, também ele é o inverso do quê? Da frequência. Vamos lá. Não deu nem para escrever as formulazinhas aqui. Você quer escrever? Deixa eu voltar aqui e você escreve. Pro sorvete especial, a bebida, por favor. Anota aí. Se quer anotar isso aqui, eu volto pro sorvete. Ou eu volto pro sorvete primeiro. O sorvete não tem o que você saber, não. O sorvete é... Em vez de você colocar S igual a S0 mais VT, você vai colocar θ igual a θ0 mais ômega t. No caso é a velocidade angular, tá certo? Aí você pode anotar isso aí no seu caderno, vocês que estão fazendo anotação, vocês podem anotar, né? Fazer tópicos, mesmo que um mapa mental sobre isso. Esse VT é o quê? Isso aqui? VT, embaixo do θ. É a velocidade, só que nesse caso aqui é a velocidade linear, né? Ah, sim, então VT significa velocidade linear. Nesse caso aqui é a velocidade linear, o quadrado sobre o raio. Ou seja, se, ó, quando você entende isso com clareza, né? Como eu disse, isso requer prática. Você vai entender que a aceleração centrípeta é o quadrado da velocidade angular. E se vocês estão enxergando isso que eu estou dizendo.
Alguém aqui consegue enxergar o que eu acabei de dizer? A aceleração centrípeta vai ser o quadrado da velocidade angular. Isso você pode utilizar, viu? Você anota aí, porque de repente você pode precisar disso. A aceleração centrípeta vai ser o quadrado da velocidade angular. Prove isso, Jota. Vou provar agora. Notou já? Período. Sorvete aí, ó. Aí você pode colocar teta aí, né? Fica mais fácil para você, em vez de fi. Você pode colocar teta. Conhece essa letra, Camille? Fi. Isso aqui, ó, que eu tô tratando ela para os ângulos hoje. A representação dela é a mesma, viu? Para teta, alfa, ômega, tá certo? Não muda não. Como a gente está tratando aqui para ângulo, tá bom? Para medida de ângulo, aqui é só uma representação da letra grega. O W é o ômega, né? Isso. O ômega representa a velocidade angular. Velocidade angular. O ômega representa a velocidade angular. Porque assim, a física ela é muito louca, sabe? Como assim, professor? Você vê a mesma letra em vários pontos representando várias coisas. Dependendo do que você estiver estudando, aquela mesma letra, às vezes, ela pode representar uma coisa e às vezes ela pode representar outra. Por exemplo, nesse momento a gente está vendo T aqui como período, T maiúsculo. Tem outro conteúdo de física que a gente vê T maiúsculo, quem lembra? É um conteúdo fácil. A maioria que está no segundo ano já deve ter visto. Quem... Aquele negócio que você botou lá. Em alguns lugares trabalho, mas geralmente é outra coisa mais simples ainda. Não, o tempo é o Tzinho minúsculo. Temperatura. Ah, é mesmo. Temperatura. Tá vendo? A mesma letra, só que para situações, né? Pior que Galega não usou ainda. Mesma letra para situações diferentes que você tem que entender a situação que você está aqui, vivendo. Galega não usou ainda. Que é para você não entender, você não confundir com temperatura, né? Daqui a pouco o cara tá achando, vixe, temperatura igual a isso. Ela foi logo pra quê? Calor sensível.